Vamos dar prosseguimento ao nosso curso da história da igreja. Hoje a gente vai falar sobre Martinho Lutero e a reforma propriamente dita. É importante a gente ressaltar que a reforma protestante não foi um evento, né? Ela não se resume a um evento apenas, né? O Martinho Lutero, ele apenas começou, tá, a reforma protestante, tá bom? Mas quem foi Lutero? Lutero nasceu em 10 de 11 de 1483 e morreu em 18 de 2 de 1546. Ele nasceu em Eisleben e em 1501 ele estudou em Erfurt. Em 1505 ele tornou-se mestre em filosofia, entrando na ordem dos agostinianos. A gente falou aqui sobre Santo Agostinho, né? Sobre Agostinho, um dos pais da igreja, Agostinho de Hipona, e foi criada uma ordem chamada Ordem dos Agostinianos. E Lutero entra nessa ordem, tá? Em 1512 Lutero tornou-se doutor em teologia. O que acontece? Eu já expliquei aqui um pouco do contexto histórico que a Europa vivia, que a igreja vivia, tá? E Lutero, um certo dia, a tradição diz que ele, à luz de velas, ele leu um texto que está em Romanos capítulo 1, versículo 16 ou 17, se não me engano, que diz que o justo viverá da fé. Ele leu na biblioteca de Wittenberg, tá, esse texto de Romanos, né, o justo viverá pela fé. Isso veio de encontro a um movimento, um processo que já estava acontecendo dentro de Lutero, tá? Esse processo de descontentamento com as práticas da igreja estava dentro dele. Ele já estava descontente a respeito disso, mas ele começou a ler nas escrituras, começou a ler. Então, Lucas, como é que ele se tornou doutor em teologia e não havia descoberto ainda esse texto de Romanos? É porque a formação é um pouco diferente, tá? do que é a formação hoje. Então ele lê o justo viverá pela fé, tem a sua mente iluminada, e observando tudo que estava acontecendo ao redor, ele conclui que aquilo não era o correto, como por exemplo a venda de indulgências, a tradição, a doutrina do purgatório e outras doutrinas que Lutero percebeu que não eram biblicamente aceitáveis, tá? Em 1517 ele afixou na porta da catedral 95 teses contra as práticas da igreja, tá? Então ele foi e colocou um papel, um cartaz, a gente sabe direito o que foi, mas ele afixou 95 teses na porta da catedral da igreja em Wittenberg. Isso deu uma confusão muito grande, tá? Essa atitude de Lutero logo ganhou fama mundial, por conta também do descontentamento que existia. Ninguém ousava desafiar a igreja católica, basicamente poucos tentaram fazer isso, mas isso fez com que tomasse proporções gigantescas. Ele foi excomungado. Na verdade, ele recebeu uma bula papal pedindo que ele se retratasse, né? Ele foi interrogado e etc. Muitas coisas aconteceram para que ele fosse demovido das suas posições. Disseram que ele tinha que se retratar. Ele disse: se vocês me convencerem biblicamente que eu estou errado, eu me retrato, tá? Minha mente é cativa à palavra de Deus, e várias coisas que quem estuda muito bem a história de Lutero vê que ele foi um homem profundamente comprometido com as escrituras. Claro, muitas coisas vão dizer que ele era um padre que queria se casar, tá? As pessoas reduzem muito as coisas a um mero homem, tá? Mas a reforma foi um movimento não simplesmente humano, foi um movimento divino, foi um movimento de Deus, tá? E ele, em 1520 ou 1530, ele é excomungado, tá? Da Igreja Católica. Ele é perseguido, ele precisou fugir, tá? E ele foi escondido por um dos príncipes, né? A Germânia, né? A Alemanha ali daquele momento, existiam muitos estados, né? Províncias, e cada província tinha um príncipe, e ele foi escondido num castelo por um príncipe, um desses príncipes, tá? Que também
eram alguns dos que não estavam mais satisfeitos com o domínio econômico político da Igreja Católica. E nesse momento, onde ele ficou mais ou menos um ano escondido, foi quando ele traduziu a Bíblia para o alemão. Versão essa que em muitos lugares na Alemanha é usada até hoje, né? Foi a base para para a Bíblia da Alemanha, foi essa tradição de Martinho Lutero. Tá? Lutero foi protegido também politicamente? Foi, porque ele recebeu guarita dos príncipes. Esses príncipes, inclusive, escreveram uma profissão de fé e protestaram contra a Igreja Católica. Então, por isso que daí vem o nome protestantes. Na Inglaterra, o rei rompeu com a Igreja. Ele rompeu com a Igreja Católica, criando a Igreja Anglicana. Igreja essa que ele era o líder máximo. Tá? Ele rompeu. Então, até hoje, hoje a Inglaterra ela é pós-cristã, porém, aquele país foi profundamente influenciado pelo protestantismo, tá bom? Então, esses foram os principais fatores. Martinho Lutero foi esse cara que foi o pavio, o cisne, como profetizou John Hus, para explodir a reforma protestante. Claro, depois desse tempo escondido, ele sentiu-se seguro para poder pregar, para poder fazer o seu trabalho, e daí vem a Igreja Luterana, tá bom? Esse movimento de Lutero se alastrou pela Europa inteira, tá? Atingindo todos os países da Europa, tá? E a gente vai ver mais na frente aqui alguns outros grandes nomes que surgiram da Reforma Protestante.